ouvir a voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus? Já fez uma oração ou pedido e sentiu seu coração arder? Nesse vídeo vamos falar sobre ouvir a voz de Deus. Na Bíblia tem diversos versículos onde Deus fala de formas, lugares e pessoas diferentes. Então vamos conferir? Muitas pessoas pedem a oração a direção de Deus sobre suas vidas. Porém, quando obtêm uma resposta e essas respostas não estão alinhadas ao que queriam ouvir, desviam os pensamentos e dizem não ser Deus. E assim vão tomando decisões precipitadas e por vontade própria. Algumas outras pessoas ousam dizer que por mais que entre em oração, Deus não responde. E com isso, pensam em desistir de buscar a direção divina. Pois tem pessoas afirmando que tudo é feito por ouvir a voz de Deus e assim suas vidas são abençoadas e prósperas. Assim vivem sem lamentações, frustrações. Essas pessoas oram mais que as outras? São melhores por algum motivo especial? Muitas perguntas e dúvidas com poucas respostas claras. Ficamos confusos em algumas situações e desistimos das respostas, agindo por nossa conta e risco. O perigo de ir somente pela intuição é a chance maior de errar, por falta de prática ou por nenhum conhecimento na busca da direção correta. Os textos bíblicos utilizados neste vídeo são retirados da Bíblia de Estudos King James 16:11. Os livros, capítulos, versículos, todos retirados desta Bíblia. A voz de Deus é direta e clara. Não tenta te convencer a fazer nada. Simplesmente é reta, sem buscar te dar explicações. É simplesmente uma ordem. Aí você vai falar, mas eu não gosto de seguir ordem. Deixa de ser cabeça dura, amolece um pouquinho essa cabecinha aí. Pois enquanto permanecer assim, mais difícil será de ouvir a voz do nosso Pai. Se ouve diferente a resposta que deseja ouvir, é pelo fato de não fazer desta maneira. Não deve ser feito assim. Às vezes é só um ajuste, não precisa ser eliminado todo o projeto do que você está pensando. Mas por qual motivo não devo seguir o meu pensamento e sim o que eu ouvi? Vai acontecer algo comigo? Não necessariamente, né? Mas pode ser pelo simples fato de não ser a melhor maneira de realizar o que deseja, entendeu? É só fazer alguns ajustes muitas vezes. Às vezes a gente está pensando muito e por um lado, e se a gente for pelo outro, vai ser mais simples, mais suave, vai ser melhor, encontraremos pessoas ou situações que vão melhorar esse nosso projeto, ou seja, o que for que você vai fazer. Indo para casa, indo para o trabalho, uma entrevista de emprego, um estudo, alguma coisa, entendeu? Um exemplo básico é você perguntar para Deus se deve ir a determinado local. Um exemplo, deve ir ao cinema, não sei, devo sair com fulano. E aí você sente em seu coração, sente aquela sensação de que não deve ir. Mas aí você, poxa, eu não devo ir. Aí você ora de novo, por que eu não devo ir? E às vezes você só escuta para você ir pela tarde, não ir pela manhã, não ir pela noite, ou ir em determinado horário. Mas não tem uma explicação clara, o motivo porquê disso, entendeu? Então isso é a questão da sensação, como pensamento. Depende muito da sua oração, entendeu? Você irá sentir uma sensação com um pensamento, sim ou não, vai ou não vai, devo ir ou não devo ir. Caso sinta algo tentando te convencer sobre a decisão, provavelmente é você tentando se convencer do que realmente deveria fazer e não Deus te direcionando. Muito cuidado com isso, hein? A gente vai se sabotando dessa maneira. Mas a resposta é diferente do que eu queria. E aí, o que eu devo fazer, como eu devo seguir? Neste caso, você quer agir conforme suas vontades e não com a orientação que pediu. Se decida. Com toda certeza, seguir a Deus será a melhor das escolhas. Em Isaías 30:21 diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, sigam. Tá vendo? Então é justamente isso. Às vezes a gente tem uma que a gente chama de intuição. Muitas mulheres falam intuição feminina e tal. Muitas vezes é Deus te guiando, né? Você deixando o seu espírito te levar, conduzir o seu corpo e a sua alma. Então, tenha certeza de quem você está ouvindo. Cuidado. Não é uma voz feminina, nem uma voz masculina, ou como alma penada. E sim como uma sensação, alguns chamam de intuição, entendeu? Então você vai. O Salmo 29 fala sobre o poder da voz de Deus. Eu não vou colocar aqui, que ele é extenso, mas dê uma lida. Salmo 29, ele vai falando da voz de Deus, como é poderosa, como é majestosa, gloriosa. É muito interessante. Inclusive, citar um trecho aqui de Ezequiel 43:2.
E eis que a glória do Deus de Israel veio do caminho do leste, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra brilhou com a sua glória. Pois é, existem pessoas que afirmam ter experiência de ouvir a voz de Deus de forma audível, conforme existem passagens na Bíblia de Deus falando com profetas, reis, entre outros, né? Então isso realmente existiu, isso está na Bíblia. Não quer dizer que todo mundo vai ouvir assim também. Então tenha muito cuidado com isso de esperar um simples outdoor com aquilo que você quer. Está escrito, pode acontecer? Pode. Deus age de diversas formas, não existe essa questão de não é assim, não pode. Deus é Deus, ele pode tudo. Só tenha cuidado no que você ouve, lê e está querendo pegar aquele tijolinho e construir aquele muro que você tanto deseja, e não o que Deus está mandando você fazer. Porque muitas vezes a gente pega a frase de alguém, o que a gente leu em algum lugar, e fala, é a resposta de Deus. Por quê? A gente se empolga, porque está alinhado ao que a gente quer. Então tenha muito cuidado para discernir o que é a sua vontade e para onde Deus está te direcionando. Antigamente não se tinham as Bíblias. Por este motivo, ouviam as palavras. É como está no livro de Romanos 10, 11 a 21. A salvação é para aquele que chamar por Deus. Porém, existe a ressalva de que só clamarão por Deus se houver quem seja enviado para que fale a palavra do Evangelho, e que os que ouvem dê atenção e busquem entender. Caso algum destes pontos sejam quebrados, o círculo não estará completo. O que pode acontecer é alguém que não esteja no ambiente onde se tem a palavra em abundância possa dar mais atenção e assim clamar por Deus com mais profundidade do que uma outra pessoa que está rodeada por conhecimento e não está usufruindo. Assim, podemos perceber que várias situações estão nos mostrando o quanto Deus quer nossa atenção. Sabendo disso, vamos postergando com desculpas, como já ouvi. Vou aproveitar a vida e depois busco e me entrego a Jesus, porque Ele vai me aceitar. Claro que vai. Mas será que você já indo nesse intuito, nessa intenção de fazer o que você quer, conforme o seu pensamento, de pecar, e sabendo que Ele é um Deus maravilhoso que perdoa a todo momento, se seu arrependimento será verdadeiro? Porque Ele perdoa, mas desde que o arrependimento seja verdadeiro. Em João 5, 24 a 25, Jesus afirma que quem ouvi-lo e crer em Deus passará a ter a vida eterna, pois não terá condenação. Complementa dizendo que os mortos ouvirão a sua voz e viverão. Este trecho lembra a visão que Ezequiel teve dos Vale dos Ossos Secos. Está em Ezequiel 37, vale a pena a leitura. Onde dá um vídeo somente para este capítulo. É muito bom, vá lá ler. Em Lucas 11, 29 a 30, é sobre sinais, né? Os sinais de Jesus. Jesus também fala sobre os sinais que pedimos, onde ele é o próprio sinal. Conforme o profeta Jonas foi o sinal para o povo de Nínive. Ficamos querendo confirmação em cima de confirmação. Quando Deus fala conosco, quando a gente ouve uma palavra profética. Mas quando é algo negativo ou da nossa própria vontade, nem precisamos que seja confirmado na dica de nada. Simplesmente seguimos em frente e queremos que seja daquela forma. E acreditamos que assim vai dar certo, né? O que eu vejo neste contexto de ouvir a voz de Deus é que não basta ouvir. Devemos ser obedientes, corajosos e perseverantes. O que é ser obediente? É seguir, mesmo não concordando. Se concorda com tudo, não é obediência, e sim concordância. Você está seguindo porque você concorda com aquilo, é o seu pensamento. Então você não está sendo simplesmente obediente. Você está seguindo conforme você quer também, né? Ter coragem não significa não ter medo. É seguir em frente mesmo com medo, porém com a fé que Deus tem total controle sobre nossas vidas. E ser perseverante? Ser perseverante, gente, não é ser teimoso e insistir da mesma forma sempre, e sim ter o foco no objetivo, no propósito. Independente das circunstâncias, seguir em frente, desviando os obstáculos em prol de chegar ao destino, vencendo cada obstáculo, fazendo tudo isso. Um bom exemplo é como a água dos rios corre para o mar. Pode ter pedra, pode ter curva, pode ter o que for, uma árvore cair. Ela vai buscando uma forma de chegar até o objetivo dela, que é o quê? O mar. Então, ela não fica insistindo, tentando quebrar a pedra. Ela vai passando, se esbarrando na pedra, até o momento que vários anos, várias águas passando, não é a mesma água, acaba danificando aquela pedra e moldando aquela pedra, né?
O ouvir de Deus é muito mais do que uma resposta. É o sentir o coração arder e seguir conforme ele faz nosso caminho. É abdicar do livre-arbítrio e seguir primeiramente o chamado. O que é o chamado? Em primeiro lugar, Deus chamou a gente para ser amigo. Pronto, é isso que ele quer. A gente ser amigo dele, a gente vai estar conforme os desejos dele, vai entender o que ele quer, vai saber como ele deseja que a gente faça as coisas. Daí o nosso propósito nos encontrará e seguiremos sendo obedientes e sem vazio algum, sem aquela sensação de que a gente fez muita coisa, mas mesmo assim tem aquele vazio. Não vai existir. Por quê? Porque a gente já vai estar no nosso propósito. Ah, mas qual é o meu propósito? Seja primeiro amigo de Deus. E aí seu propósito vai te encontrar. Não vá buscando a trancos e barrancos qual é o seu propósito, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, eu quero seguir meu propósito. Faça o mais simples, seja amigo de Deus. E deixo aqui a frase de Billy Graham, sensacional. Eu li a última página da Bíblia. Tudo vai dar certo. Ó, que um spoiler maravilhoso da Bíblia, né? Clique no gostei, se inscreva, compartilha para aquelas pessoas que precisam desta mensagem e comenta qual tema quer assistir. Amor e paz. E vá nos assistindo.